Gerson Santos aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre o checklist de documentação para aplicação de vaga de emprego, de oportunidades para engenheiros na Alemanha. Então, basicamente, o que eu utilizei para conseguir a minha oportunidade e que outras pessoas que eu mentorei também utilizaram e que ajudaram muito no processo de aplicação, tá bem? Como vocês conhecem, estou aqui com o meu laptop, eu faço um checklist e eu já começo listando para vocês em 1 minuto, 2 minutos, o que, um compilado do que vai ser falado no vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, até pelo meu horário aqui, daqui a pouquinho estou indo trabalhar, e então vou ser mais sucinto. Mas aí eu vou dar dicas valiosas, então fica aí, anota e aplica, porque vai valer muito a pena, beleza? Vamos aqui, ó. O checklist que eu quero citar hoje vai abranger a carta de intenção, vai abranger o currículo, carta de recomendação, certificados e algumas dicas extras. Mas antes de começar, óbvio, vou me apresentar. Sou Gerson Santos, sou engenheiro sênior, vivo na Alemanha desde 2016, trabalho com manufatura de ultra precisão, óptica, ou seja, nano, trabalhamos com medidas extremamente precisas e tolerâncias extremamente estreitas, mas é isso que me deixa feliz e que traz esse desafio para minha carreira, alcançar aí resultados que ainda são pouco falados no mundo aí da engenharia, ou a gente que é engenheiro já sabe que é muito desafiante alcançar esse tipo de tolerância na manufatura, na usinagem, por exemplo. Então, é onde eu trabalho e tenho muito orgulho e sou muito feliz nisso. Aqui nesse canal e nas outras redes sociais, eu vou falar sobre carreira internacional na Alemanha, para engenheiros, ou seja, profissionais de engenharia que desejam trabalhar na Alemanha, tá bem? E eu vou mostrar basicamente como eu consegui, a minha oportunidade, como eu consegui ajudar outros engenheiros a também virem para cá, engenheiros que nunca tinham saído do país, engenheiro que não falava alemão, que não falava inglês, que não tinha experiência nenhuma, que tinha um pouquinho de experiência, que, enfim, que são de faculdades públicas, federais, comunitárias, particulares, enfim, todos os tipos, Então, eu tô aqui para mostrar isso para vocês e também mostrar que vocês também podem, que eu posso te ajudar a chegar, a ter e alcançar a sua vaga como engenheiro na Alemanha, ser reconhecido e muito bem pago, porque realmente aqui eles pagam muito bem e a gente merece, Show? Então, agora vou partir pro conteúdo. Beleza, engenheiro. Agora vamos começar com um documento muito importante na aplicação para vagas na Alemanha, ou seja, carta de intenção. No Brasil não é muito comum, mas aqui na Alemanha é muito importante isso. É muito importante porque você mostra por que você está se aplicando. Enquanto um currículo não fala exatamente isso, não responde exatamente isso, numa carta de motivação e intenção, Anschreiben, você tem a oportunidade de mostrar um pouquinho de, cara, o que você busca com isso? Só que agora eu começo a introduzir para vocês a real. O que o chefe, o que o responsável pela oportunidade, pela vaga, ele quer ler, tá bem? Então, vamos direto. A vaga de emprego, ela é aberta, Ou seja, ela é criada quando existe o quê? Uma necessidade, uma dor, um problema. Então, qual que é o nosso foco? O nosso foco é entender a dor, a necessidade dessa empresa, desse chefe, para que você consiga colocar na carta que você é a pessoa, que você é o engenheiro que vai resolver o problema da vaga, o problema que está por trás da vaga. Então, na carta
de motivação, você vai mostrar que você tem hard skills e mais importante, soft skills para resolver isso. Talvez você já consiga dar até um exemplo se você souber especificamente qual que é o problema, né? Ou seja, se você souber que o problema é um gargalo numa produção, tá bem? Então, estamos falando aí mais de engenharia de produção, tá bem? Você tem um gargalo na produção, ou seja, a produção tem várias etapas, mas tem uma etapa específica que afunila, né, a tua produção inteira. Então, não adianta você produzir lá no começo, sei lá, 1 milhão de peças, chega no gargalo, você vai produzir 200 e essas 800 vai começar a acumular e vai vir uma loucura por atrás, né? Então você não tem como fazer milagre. Então, ou seja, se ele tem um problema de gargalo, você vai mostrar que na tua vida profissional você fez isso, você resolveu isso. Gerson, eu não resolvi isso. Eu sei o problema, mas eu não resolvi isso. Então a minha dica, sugestão é: tenta mostrar que na tua vida, em geral, agora pode ser até pessoal, que você resolveu esse problema. Ou seja, está falando que você utilizou, enfim, o seu conhecimento para resolver um problema de gargalo na tua vida pessoal que tem tudo a ver com o problema que ele tem na empresa. Cara, será que faz sentido? Faz todo sentido, porque você está mostrando que você entendeu a necessidade da empresa, né, a necessidade do profissional ali que vai atuar nessa vaga, né, o profissional ele vai ter que resolver esse problema. E você entendeu dando um exemplo que você fez, né, e resolveu na tua vida, né? Isso não te diminui em relação às outras coisas, outras habilidades que você tem. Então, o mais legal aqui é que você está apontando a dificuldade deles, né, com um exemplo, mesmo que seja na vida pessoal, que faz toda a diferença em relação aos outros aplicantes, né, os outros candidatos, porque normalmente a pessoa só fica aqui falando dela mesma, né, e a empresa olha e fala, cara, é a mesma coisa, é aquele mesmo padrão. E quando você começar falando da empresa, né, no caso, você vai se apresentar mais falando da empresa, da dificuldade, do problema, da vaga, por trás da vaga, cara, você vai começar a receber respostas. Ou seja, por que você não está recebendo respostas? Porque você está falando só de você. Você não está falando da vaga, você não está falando da dificuldade por trás da vaga, né? Então, essa é uma dica de ouro, beleza? Como eu disse, mostre as hard skills e soft skills principalmente e utilize palavras-chave. Você vai ter que adaptar, né? Utilizando a descrição da vaga, né? Na hora de fazer a sua carta de intenção, porque seja software, seja AI, né? Seja inteligência artificial, seja profissional do RH, ele vai escanear essa carta, né? Porque eles recebem muitas aplicações. Então, se você tiver as palavras-chave que tem na aplicação, na descrição da vaga, você tem uma grande chance de ser chamada para a entrevista, beleza? Show! Basicamente é isso, né? Em relação à formatação da carta de intenção, eu já falei para vocês, tem a DIN 5008, né? Que você pode utilizá-la para utilizar o padrão alemão, né? Um padrão que eles gostam de organização, né? Fontes, espaçamento, tudo direitinho. Então, vá atrás disso, DIN 5008. Isso aí vai fazer toda a diferença na tua aplicação, porque o que é mais importante, né, é você mostrar suas habilidades, ou seja, organização, né, você tá tendo um carinho especial para montar esse documento, então a pessoa percebe isso. Quando é uma coisa muito padrão, sabe quando a pessoa te manda uma mensagem padrão nas redes sociais, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, você percebe na hora, não percebe? É a mesma coisa quando você manda uma carta ou manda uma aplicação Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copiou, colou, né? Só mudou o nome ali da empresa, talvez. Então, isso aí faz toda a diferença quando você utiliza o seu tempo e essas informações para se aplicar e fazer uma carta de intenção desse jeito, beleza?
Show. Então, engenheiro, carta de intenção, já falamos. Agora vamos para currículo. Como um engenheiro deve montar um currículo, ou seja, Lebenslauf, né, em alemão, para chamar atenção, né, seja do manager, seja do RH, da pessoa responsável por tomar a decisão e falar, ó, eu quero essa pessoa, eu quero falar com essa pessoa, eu quero ter a primeira entrevista com ela, eu quero conhecer um pouquinho mais dela. Chamou atenção. Então, basicamente, siga norma alemã, ou seja, DIN 5008, ou seja, DIN 5008. Não é obrigatório, mas eles seguem normas de espaçamento, fonte, edição em geral, que caem bem aos olhos deles, né, aos alemães. Então, utilize isso ao seu favor, tá bem? Coloque isso no Google, você vai achar na hora. Muito templates, beleza? Show! Você precisa adaptar o seu currículo para a vaga pretendida, ou seja, os requisitos, as palavras-chave, a descrição da vaga vai te dar o norte para você montar o seu currículo também, tá bem? O que você tem que utilizar tenta grifar, e eu faço isso e fiz isso no caso, e as pessoas que eu ajudei também e ajudo fazem isso, grife as hard skills e soft skills na descrição da vaga. Fazendo isso, você consegue ter uma noção de quais hard skills e soft skills você está conseguindo colocar no teu currículo e na carta de intenção, por exemplo, e quais você não conseguiu mostrar que tem, né? Assim você tem uma noção, né? Uma regra de aplicação aí para vagas de emprego é que você tenha pelo menos 70% do que é pedido ali, do que está escrito ali, 70% você tem que ter para que você seja um candidato, vamos dizer assim, que vale a pena eles utilizarem o tempo deles para te entrevistar, entendeu? Senão fica difícil, né? Então já tem bastante candidatos, né? Apesar de ter bastante vagas também, mas eles querem pessoas que estão mais direcionadas à vaga, à oportunidade que está aberta. Então, sempre grife as hard skills, soft skills, e você vai atrás das suas próprias habilidades e das suas experiências para introduzir isso no currículo e deixar isso cada vez mais refinado para a vaga específica que você está se aplicando, tá bem? Outro ponto importante aqui, nós somos engenheiros, então nós resolvemos problemas. E como você mostra que resolveu um problema? Você mostra números. Então, se você puder quantitativamente provar que você resolveu determinado tipo de problema, isso é uma maravilha. Gerson, me dá um exemplo de resolver um problema quantitativamente, né? Falando, eu otimizei a linha de produção em 50%, né? Você pode entrar mais em detalhes. Eu otimizei o tempo de setagem de uma determinada área. Então, eu estou só falando de produção, de manufatura, até porque eu sou mais ligado a isso. Mas você vai falar do teu campo específico. Eu desenvolvi uma ferramenta Excel. Eu desenvolvi uma ferramenta, uma tabela de Excel que gerou um retorno, enfim, X, que economizou. Então, tempo e dinheiro são as principais coisas que você pode colocar, tá bem? É óbvio, outras coisas como eu desenvolvi treinamentos e capacitei funcionários e isso fez com que a empresa, sei lá, né, tivesse um aumento no índice de eu não sei nem o nome disso, de reviews, né? Quando a pessoa fala que que a empresa é boa, né? Diminuiu a reclamação da empresa, né? Do setor de clientes, enfim,
O que eu tô querendo dizer aqui para vocês é, você tem que citar qual que é o problema que você resolveu e o que você utilizou. Isso para eles é o mais importante. Eles não querem saber que você fez em Harvard a sua formação. Não adianta você fez em Harvard a sua formação se você não fez nada com isso. Não adianta. Então, o que você aplicou, né? É basicamente aquilo, tipo, o que você fala é muito diferente do que você faz. Então, mostre com exemplos, com fatos, que você resolve o problema e é um engenheiro, é uma engenheira preparada para conquistar essa oportunidade, tá bem? Faça isso que vai ser sucesso, tá bem? Show. Adaptação cultural. O que eu tô querendo dizer com isso em relação ao currículo? Na Alemanha, não sei se vocês sabem, eles têm um nome e um sobrenome. Normalmente, em 99% dos casos, o alemão só tem um nome e um sobrenome. Eles não têm dois nomes, eles não têm dois sobrenomes, que nem a gente no Brasil, normalmente, né? No mínimo três, né? E normalmente, como eu, quatro. O que você pode fazer para ajudar a adaptação cultural, ou seja, para eles não terem um choque? Você colocar na carta, no caso, eu vou citar isso daqui a pouquinho, né? No Deckblatt, na folha de rosto, só um nome, só um sobrenome seu. Isso vai fazer com que eles, tipo, eles já saibam como entrar em contato com você na hora que eles te responderem. Como assim, Gerson? Por exemplo, o meu nome, né? Gerson Leandro Mota Santos. Gigante o nome. Quando eu coloco isso num documento, eles ficam perdidos. Eles não sabem se eles porque eles escrevem com o seu sobrenome, né? Então eles não sabem se eles me chamam de senhor Leandro Mota Santos, senhor Mota Santos ou senhor Santos. Eles não sabem, eles ficam perdidos. Então é uma loucura isso. Eles não sabem se meu nome é colado com o hífen, porque aqui na Alemanha também tem uma regra de quando você nasceu aqui e você quer botar dois nomes, né, nome duplo, você tem que botar um hífen. Então fica como aquele, por exemplo, Gerson, daí Mota hífen Santos. Daí o Mota Santos é um nome só. Ele é colado com, ele é separado pelo hífen. Então, pensa na loucura. Isso, acredite ou não, já cria um negocinho de, caramba, como é que eu contacto essa pessoa? Isso já é um empecilho. Você vai falar, Gerson, você tá ficando maluco. Eu já ouvi isso. Você tá entendendo? Então, tudo que você puder criar para ajudar eles a sentirem à vontade, porque o que eles querem? Segurança, tranquilidade. O cara vai lá ver 4 nomes. Como é que eu escrevo essa pessoa? Tipo, como é que eu nomeio ela? É óbvio que se você for um profissional perfeito para vaga, ele enfia os 4 nomes lá e te escreve. Mas o que eu tô falando aqui é adaptação, é pensar neles também. E eu tô falando também que é só na folha de rosto que vai estar lá o nome e o sobrenome. Quando entrar no currículo, daí pode ter os 4 nomes, todos os nomes, tá bem? O mais importante aqui eu tô falando para você é dar uma dica para eles, como que eles podem escrever para vocês, entendeu? Como eles podem retornar. Isso é uma dica. E tem outras coisas, óbvio, mas isso é uma dica e vocês pensem nisso, porque faz toda a diferença. Querendo ou não, a gente vai entrar numa cultura diferente, né? Você que vai trabalhar na Alemanha como engenheiro, você vai entrar numa cultura diferente. É realmente diferente do Brasil. Você precisa entender isso e precisa respeitar. Então, como você pode se adaptar a isso de forma que não fique ruim para você e nem para eles? Entendeu? Então, essa é uma sugestão simples de colocar um nome e um sobrenome na folha de rosto da sua aplicação, né, a emprego, e no currículo você coloca todos os nomes que você tem. Assim, o avaliador se sente mais tranquilo e te dá uma resposta a te chamar de senhor, sobrenome, senhora, sobrenome, né? Um sobrenome no caso, né? E quando você conseguir essa oportunidade, essa vaga, daí você explica, meu sobrenome são esses dois, então você vai ter que escrever sempre isso aqui. Ou você vai perceber que dentro da empresa, eles não falam normalmente por sobrenome, eles falam por nome normal, né?
Então eles ficam, gera essa informalidade a partir do momento que você vira amigo, colega de trabalho deles, né? Então é isso, é uma dica importante que eu não vi em nenhum lugar, nunca ouvi em nenhum lugar e que faz toda a diferença, que eu utilizei, utilizo e os meus mentorados também utilizam e é só sucesso, beleza? Show! Então estamos aqui mais duas diquinhas rápidas e depois mais um bônus ali, carta de recomendação, né? Referenzen, ou seja, pessoas, instituições, empresas que falem que coloca a mão no fogo por você, que eles vão indicar você porque você é uma pessoa, um profissional da engenharia que de respeito, que merece a oportunidade, tá bem? Vou tomar um pouco d'água. Então, a carta de recomendação para engenheiro, né, tem que vir, no melhor dos casos, em alemão ou inglês. No melhor dos casos, de uma instituição ou empresa ou pessoa alemã. Por quê? Porque eles acreditam fielmente, né, botando a mão no fogo neles mesmos. Depois, eles começam a acreditar nos outros, mas com um pezinho de desconfiança, porque eles são assim. E tá tudo bem, tem que respeitar isso. O negócio é como fazer isso, né? É buscar as pessoas que estão próximas de você. Por exemplo, no meu caso, eu tinha um professor que era brasileiro-alemão. E com isso eu consegui esse tipo de recomendação. Por quê? Porque eu fiz um trabalho com ele, que eu me esforcei muito, me dediquei e consegui informações valiosas de uma pessoa que é respeitada, um professor de universidade, que era alemão. Então, juntou tudo. Olha que coincidência. Algumas pessoas que eu mentorei que conseguiram oportunidade não tiveram essa, vamos dizer assim, vantagem, mas daí utilizaram outros tipos, que é o quê? Instituições renomadas, professores que estão de universidades grandes, né, respeitadas do Brasil, né, ou de empresas, ou, enfim, pessoas que possam falar, cara, eu acredito nesse profissional, eu acredito nessa pessoa. E você fazendo a carta, você vai tirar um peso gigante dessas pessoas. Você vai conseguir ganhar o seu sim. Então, o que eu tô falando para você? Se você deseja receber uma carta de referência, de recomendação de alguém, você precisa fazer a carta antes. Mas Gerson, eu vou falar sobre mim mesmo? Será que eles não vão achar ruim? Não? Se liga. As pessoas, eles querem te ajudar, as pessoas querem ajudar você, as pessoas querem ajudar as outras pessoas, só que elas não têm tempo. Segundo, elas são preguiçosas. Então, o que você precisa fazer? Faz uma carta. O que você gostaria de ouvir na carta? O que você gostaria de ler, no caso, e que essa empresa que pretende te contratar seria muito bom para você? Escreve lá. É óbvio, você não vai mentir, mas escreve o que você acha que a pessoa poderia falar sobre você. E você entra em contato com a pessoa e vai falar basicamente assim, fulana, espero que você esteja bem. Você poderia me ajudar a escrever numa carta para mim de recomendação? Por um acaso, eu deixei aqui uma carta pronta, né? E que você pode ajustar com as suas palavras, se desejar, e assinar. Então a pessoa já vai entender, caraca, a parada já tá pronta. Então, se eu quiser mudar uma coisa, eu posso mudar. Você vai mandar em formato Word, né? Que daí ela pode alterar, editar. E daí ela termina, imprime, assina ou assina online, manda em PDF para você. Sucesso, entendeu? Então, o mais importante aqui é você pensar em economizar o tempo da pessoa, da instituição, né, que está fazendo isso, para que você consiga essa carta. Senão você vai ficar emperrado e não vai conseguir esse documento tão fácil, tá bem? Bora lá, acelerando aqui para
mais um tópico. Show. Vamos agora para certificados, né? Zeugnisse. Certificados. Galera, engenheiros, quais são os certificados que são importantes para a gente? Lembra que eu falei no vídeo sobre reconhecimento de diploma? Vai lá no site da Anabin, procura lá sua instituição, seu curso está lá, imprime isso já é um certificado. Imagina, é um certificado em alemão sobre a sua instituição de ensino, né? Sobre a sua universidade. Então já é um ponto gigante. Outros certificados que você tem, que fez parte da tua carreira e que pode ajudar você nessa vaga pretendida, você tem que incluir com tradução, seja em alemão ou inglês, mas somente se for adequado para a vaga. Não coloque coisa que não tenha a ver com a vaga pretendida. Isso faz com que você pareça realmente aquele Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, eu não tô nem aí, toma aí, sabe? Vou dar um exemplo. Quando eu tinha 18 anos, ou 17, enfim, acho que foi 18, eu fiz uma certificação em ser guarda-vidas, né? Legal, né, pô? Só que o que isso ajuda na minha formação, no caso, na minha aplicação para a vaga de engenharia? Ajuda nada, né? Talvez, né, ali no LinkedIn eu deixo e pode ajudar a pessoa a pensar uma coisa, tipo, legal, enfim, ele pensa nas outras pessoas. Mas tem outras coisas que eu fiz na minha carreira, né, e que eu posso mostrar isso também, tá bem? Então, use certificados específicos para bater ali na hard skills que você precisa mostrar para a vaga pretendida e nas soft skills também, óbvio. Uma dica legal, se você vê escrito que você vai ter que viajar bastante, né, e você tá, óbvio, motivado para isso, coloque a informação de que você tem uma CNH brasileira, né, uma carteira de habilitação, e que ela é válida nos primeiros 6 meses na Alemanha. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer para eles que a partir do momento que eu entrar na tua empresa, eu já vou poder dirigir um carro. E sim, pode. Eu estou falando para vocês, pode. A carteira de habilitação brasileira é válida por 6 meses a partir do momento que você chegou na Alemanha. Então, você vai poder dirigir por 6 meses sem ter que tirar uma carteira de habilitação alemã, mas é óbvio, você vai ter que fazer um Schreibung, ou seja, a transcrição da sua carteira para a carteira de habilitação alemã. E isso tem as suas peculiaridades aqui e ali, que você vai aprender aqui, né? Ou se você trabalhar comigo, você vai aprender comigo. Mas você tem essa vantagem de já poder falar que você pode dirigir a partir do primeiro dia. Você pode dirigir, mesmo não sabendo as regras, o que eu acho um pouco perigoso, mas engenheiro que chegar aqui com uma vaga de emprego e ter que viajar, pode utilizar a sua própria carteira de CNH brasileira para, né, fazer os seus trabalhos aí. E, cara, dirigir na Alemanha é sensacional. Dirigir na Europa em geral é muito top, mas na Alemanha, na Autobahn, onde normalmente não tem limite de velocidade, é sensacional. Não só por correr, mas porque a pista é realmente exemplo, e a tranquilidade no trânsito, para mim, é incomum, assim, eu nunca vi. Então, essa é uma sugestão também que você pode inserir, né, essa informação. Não precisa ser no certificado, mas essa informação para que a pessoa, o responsável pela vaga, saiba que você já vai poder dirigir no primeiro dia de trabalho. O que eles não sabem automaticamente, né? Essa informação não está automática para eles, tá bem? Show! Vamos para dois bônus aqui, eu tenho que ir. Bônus número 1 é Deckblatt, folha de rosto da aplicação. Ou seja, quando você se aplica para uma vaga de engenharia na Alemanha, você vai aplicar um calhamaço. É realmente calhamaço. A minha aplicação tinha umas 60 folhas. Ou tem, né? Mas eu não tô. Agora estou empregado e não estou utilizando. Por que 60 folhas? Porque de certificado tem umas 40. Tradução e etc, né? Então eu mostro a original e a tradução. Então fica bastante, né? Então são umas 20 folhas de certificado no geral. O que acontece? Acontece que esse calhamaço, como é que você vai entregar? Qual que vai ser a primeira folha do calhamaço? Você sabe, né? Como que organiza isso?
Então, você fazendo uma folha de rosto, né, padrão na Alemanha, cara, isso dá um charme para sua aplicação. Isso mostra organização e cuidado, carinho ali pela sua aplicação. Então, esse é um bônus, não é obrigatório, mas fazendo isso, você vai chamar muita atenção. Muita atenção. Imagina, você vai ganhar ponto no primeiro segundo que a pessoa pegar seus documentos. Porque tem uma folha de aplicação, tem uma folha de rosto com a sua aplicação tudo organizadinha. Meu, é sucesso. Então, utilize Deckblatt, utilize a folha de rosto para montar o seu calhamaço de aplicação e conseguir essa vaga de engenharia na Alemanha. Isso é mais uma diquinha que eu utilizo com os meus mentorados que fazem toda a diferença, beleza? E última dica aqui para quem está se aplicando a vaga de engenharia na Alemanha e está buscando essa oportunidade de fazer acontecer. Cara, eu já citei que a minha metodologia é você se aplicar em blocos, né? Se aplicar em empresas que tenha um perfil específico para você entender se o seu perfil é adequado àquele tipo de empresa, né? Grande, pequena, familiar ou, enfim, high-tech, né? Tecnológica, old school, enfim. Tipo de empresa, tamanho, localidade. Então, você precisa separar isso em blocos. Então, você precisa criar um documento de Excel para você criar uma lista de empresas, né? Até ter organização de quais empresas se aplicou. Mandou documentação? Mandei. Mandou e-mail? Mandou. Conseguiu? Recebeu resposta? Sim ou não? Quando vai ser entrevista? Quando vai ser a próxima entrevista? Tem que estar tudo lá. Recebeu a negativa? Tudo bem. Qual foi o feedback? É tudo lá, porque isso é fazer com que você se organize e saiba exatamente como melhorar. É um processo. Não vai da noite pro dia você conseguir uma vaga. Alguns, e eu já vi, porque na minha mentoria foi muito claro e óbvio, quem tem fome de conseguir e tem um perfil já adequado, cara, consegue em poucos meses. Essa pessoa, né, Ricardo, o nome dele, ele conseguiu em 2 meses, se eu não me engano, talvez um pouco menos, mas em 2 meses, ele aplicou tudo que a gente passou e, cara, foi pra entrevista e deu boa. Assim, bizarro. Eu acho bizarro porque eu, que tava na Alemanha arregaçando, consegui eu acho que 5, 6 meses para conseguir isso, né? Então, foi massa, por quê? Porque eu vi que foi direcionado certinho, documentação certinho, né, mandou um pitch, a gente treinou o pitch, mandou o pitch bem na entrevista e deu sucesso. Show? Mas, normalmente, você leva um tempo, uns 6 meses, né, por aí, né, um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos, e nesse tempo você vai se aplicando, então você precisa saber aonde você se aplicou, qual foram as suas respostas e, óbvio, quais empresas. E assim você vai conseguir se organizar melhor para saber qual é o seu tipo de empresa, qual é o tipo de empresa, qual é o mercado que te absorve como profissional. Beleza? E deixa eu ver aqui. Outra dica importantíssima. Você que está se aplicando à engenharia na Alemanha, a conseguir uma vaga uma oportunidade de engenheiro na Alemanha. Você não vai se aplicar só um título. Por exemplo, engenheiro mecânico, vai ficar só engenheiro mecânico. Não, as vagas têm vários títulos, né? Normalmente eu indico 3. Eu normalmente me aplicava a engenheiro de aplicação, engenheiro de serviço e... Eita, esqueci. Engenheiro de aplicação, engenheiro de serviço, engenheiro de manufatura, se eu não me engano. Sim, essas 3, né? Era o que mais eu me aplicava. Então eu fiz um template para cada vaga, né? E toda vez que eu achava uma oportunidade nesse perfil, eu pegava o template e daí eu ainda adaptava com a vaga específica, né? E com os requisitos que a vaga solicitava, né? De acordo com o meu perfil profissional. Então isso me ajudava a me manter organizado e a não perder tempo. Putz, agora eu vou ter que sair, pegar um template de uma vaga de vendas e vou ter que ir para uma vaga de, sei lá, de aplicação. Agora é uma vaga de... E daí você fica perdido e demora muito. Então faça templates, deixe eles atualizados e utilize eles para adaptar a sua vaga de aplicação específica. Beleza, engenheiro? Cara, eu poderia falar muito mais sobre esse tema. O vídeo está 40 minutos e eu tenho
que sair daqui a 30 minutos. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha ajudado. Checklist de documentação para aplicação à vaga em engenharia na Alemanha é extremamente importante. Essas dicas que eu dei são valiosas porque eu utilizei e meus mentorados que conseguiram vagas na Alemanha também utilizaram. Então, o que eu falo para vocês utilizem tudo que eu citei aqui ou o que você achar necessário e foco porque é um processo, beleza? Continua junto comigo aqui e a gente vai crescer e vai alcançar essa vaga de engenharia juntos. Valeu? Abraço.